Então vamos fazer a leitura. Deuteronômio capítulo 7, primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, primeiro versículo. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas aos seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Amém. Vamos orar, irmão? Vamos pedir que Deus abençoe o nosso estudo nesta noite. Ó Senhor, nós vamos ler a sua palavra, Senhor, e desejamos o nosso coração receber a sua palavra, receber a sua verdade. Esse capítulo maravilhoso que nós vamos ler hoje, meditar, ó Deus, que o Espírito Santo ele nos conduza, ele fale conosco, ele nos edifique, Senhor, segundo o que está aqui escrito, aplicando a nossa alma, a sua palavra em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para o nosso bem, para a sua glória em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos ler com a graça do Senhor, como nós temos feito nos cultos de quarta-feira, lendo um capítulo da Bíblia, né? E chegamos aqui neste capítulo 7, Deuteronômio, lendo e meditando. E hoje, este capítulo, ele, como vocês devem lembrar, que eu já expliquei aqui algumas vezes, ele faz parte do segundo discurso sobre a lei de Deus, sobre Deus, aqui Moisés falando a respeito da lei que ele já tinha dado nos livros anteriores, nos períodos anteriores aqui da história da peregrinação do povo de Deus. Nós já estudamos no capítulo 5 a repetição dos 10 mandamentos, e Deus aqui, nosso Senhor, chamando o povo para obedecer esses mandamentos. Nós estudamos meditamos no capítulo 6 e vimos que a essência da obediência que o povo de Deus tinha que ter era o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, e ensinar à próxima geração este amor e esta obediência. Agora aqui no capítulo 7, ele vai aplicar a lei de Deus na questão da relação que o povo de Deus vai ter com as nações que eles vão invadir. Aqui é um assunto muito importante pelo seguinte: a questão aqui do capítulo 7 é o risco que o povo de Deus tem de se contaminar com as nações, com os deuses das nações. Então nós temos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim, né? Então, essa é a grande questão, se o povo vai permanecer fiel ao Senhor. E o povo é o povo de Deus, é o povo que recebeu essa salvação que Deus tirou do Egito. Deus fez uma aliança com eles, e Deus diz assim: olha, agora vocês são o meu povo, e vocês devem adorar só a mim. Então, o que vocês vão fazer com as nações que vocês agora vão guerrear? O que vocês vão fazer com elas? Bom, aí Deus vai dizer o que eles vão fazer. E o motivo porque Deus vai dar essa ordem, especialmente com relação ao povo de Deus, é exatamente o perigo da idolatria. Tá bom? Então nós vamos ler agora. Eu já li com vocês aqui, então já para nós ganharmos tempo, já li com vocês do primeiro versículo ao versículo 4. Quero fazer aqui alguns rápidos comentários aqui. Veja, o Senhor diz assim, ele cita 7 nações. Esse número não é exato, porque às vezes aparece um número maior, um número menor, mas é um número representativo.
que Deus diz assim, olha, o Senhor, teu Deus, te houver introduzido na terra, ou seja, Deus que vai dar a vitória para o seu povo, para que eles invadam, para que eles tomem posse da terra. E ele cita aqui 7 nações. Aí ele diz assim, o que vocês vão fazer com essas nações? Vocês vão destruí-las totalmente. Vocês não vão fazer aliança com elas. Vão destruir, né? E vocês também não vão casar os seus filhos com os filhos deles. Vocês não vão dar as filhas para os filhos, nem tomar as filhas deles para os filhos de vocês. Vocês vão fazer isso. Por quê? Porque eles fariam, os filhos deles, ou as filhas deles, fariam vocês se desviarem do Senhor para servir, olha o ponto aí, versículo 3, versículo 4, os deuses deles. E se vocês fizerem isso, a ira do Senhor vai se acender contra vocês e depressa vocês vão ser consumidos. E aqui nós encontramos então, veja, um motivo para Deus dar uma ordem dessa para o seu povo. Irmãos, é uma questão assim que foi provisória. Na história da redenção, na história que Deus tem com o seu povo, Deus deu uma ordem dessa para Israel invadir a terra, matar pessoas, e às vezes dava ordem para matar até crianças. E a gente fica pensando assim, né? Mas isso é muito sangrento, é muito terrível, né? É difícil realmente nós entendermos isso. Só que nós temos que compreender, em primeiro lugar, que Israel estava sendo usado naquele momento como a mão divina para derramar sua ira sobre aquelas nações, exatamente porque aquelas nações eram idólatras. Então, Deus esperou centenas de anos, desde Abraão até esse momento, até que chegou o momento, então, que encheu o cálice da ira divina. E Deus traz Israel para que Israel, como a mão dele, destrua aquelas nações. É uma manifestação da ira divina. Nesse momento aqui, Deus usa Israel, né? Isso aqui não é para ser para os nossos dias. Isso aqui foi um momento histórico que Deus usou Israel. Mas nós entendemos o quê? Que Israel, então, é a mão divina contra essas nações para destruí-las devido à sua idolatria, e Deus está aqui exercendo sua ira justa, a sua vontade soberana absolutamente justa, tá? Então, por aí que nós podemos entender, que não é uma coisa para nós hoje, evidentemente, mas teve um motivo aqui nesse momento. E aí, meus irmãos, outro motivo aqui que tem a ver mais com o povo de Deus, para Deus mandar fazer isso, para Deus mandar assim, olha, destrua essas nações e não casem com elas, é por causa da influência dessas nações. Essas nações, se o Israel não as destruísse, e se Israel começasse a fazer aliança com elas e dar os seus filhos em casamento para elas, o que ia acontecer? Esses casamentos mistos iriam fazer o povo de Deus se desviar do Senhor e adorar os deuses dessas nações. Então veja que a preocupação de Deus aqui era preservar o seu povo exatamente da idolatria. Vamos avançar aqui no versículo 5, acompanhe comigo. Porém assim lhes fareis, derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, queimareis a fogo as suas imagens de esculturas, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Ou seja, cheguem lá, não façam aliança com eles, destruam aquelas nações, e quanto aos ídolos deles, destruam também, destruam os postes, destruam ali os deuses que eles levantaram, e não deixem nada ali, nenhuma escultura, nenhuma imagem. E aí Deus vai dizer assim, olha, vocês são um povo santo. Santo quer dizer o quê? Santo quer dizer separado. Vocês foram tirados do meio daqueles pagãos, idólatras, exatamente para ser o povo de Deus. Vocês não podem compactuar com a idolatria deles. Então destruam tudo. Como é que a gente pode, bora dar uma paradinha agora, irmãos, e aplicar nos nossos dias aqui? Evidentemente, nós não somos chamados para matar ninguém, graças a Deus por isso. Nós não somos chamados para fazer guerra santa,
Guerra Santa foi para esse momento aqui. Nós não fomos chamados para em nome de Cristo, edificar uma nação aqui nesse mundo. Não, a igreja, a luta dela é espiritual. Mas nós somos chamados, sim, para empreendermos uma guerra contra a idolatria. Isso significa o quê, irmãos? Que nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo santo, separado. Nós somos um povo que pertencemos ao Senhor. Então, quando nós entramos nesse mundo, nós temos contato com esse mundo, convém nós lembrarmos disso. Nós pensamos assim, olha, o mundo em volta, como naqueles dias, é hoje também idólatra, e o nosso papel é não seguir os ídolos, mas conscientemente adorarmos ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, e não nos submetermos aos ídolos deste mundo. Esse é um ponto importante. Daqui a pouco eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui. Eu devo ter cuidado também com a minha fraqueza. Eu sou ser humano, eu sou pecador. Devemos aplicar a questão de que, irmãos, amizades, nós podemos ter contato com todas as pessoas, nós podemos conversar com todas as pessoas, mas intimidade profunda, e a maior intimidade delas, que é o casamento, não tem relação mais íntima que o casamento, segundo as Escrituras, né? Então, intimidade, amizade profunda é com os nossos irmãos. Nós vamos falar com todas as pessoas, nós vamos ser pessoas amorosas, misericordiosas com todas as pessoas. Mas agora, os nossos amigos verdadeiros são os amigos de Cristo. E casamento é crente com crente. Tá? Esse princípio, a palavra de Deus, ela vai mostrar isso no Antigo Testamento e ela vai mostrar no Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, que nós não podemos entrar em julgo desigual com os incrédulos. Por quê, meus irmãos? Porque existe o perigo da influência. Se nós nos tornarmos íntimos das pessoas idólatras, haverá uma tentação. A Bíblia quer prevenir aqui, dizer assim, olha, cuidado, porque existe a tentação da idolatria. Nós não vamos nos separar das pessoas, nós não vamos ser isolacionistas, mas nós sabemos, conhecemos o nosso coração, devemos ter cuidado com a influência da idolatria que vem desse mundo. Mas vamos avançar aqui. No versículo 7, ele diz assim, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou como um forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos, e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos, os juízos que hoje te mando a cumprir. Então, veja, ele coloca aqui agora, o primeiro motivo que ele dá para o povo ser obediente é porque o povo de Deus é um povo santo, é o povo de Deus. O segundo motivo que ele dá é porque esse povo é um povo agraciado. Irmãos, não existe nenhum motivo para Deus escolher Israel, porque Israel é um povinho pequeno, os outros povos eram muito maiores que eles. Israel também, nós sabemos pela história, é um povo tão pecador quanto os outros povos. Rapidinho eles fizeram bezerro de ouro, né? E muitas vezes eles afrontaram Moisés, o profeta do Senhor, e uma geração inteira caiu lá no deserto. Então por que Deus escolheu? Não foi por causa de Israel, mas porque Deus amou Israel. Deus decidiu fazer uma aliança com esse povo. E porque Deus chamou os pais deles. Ele diz aqui, né? No versículo 8, porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que fizera lá atrás a Abraão, a Isaac, a Jacó. Deus é fiel, então ele não quebra a sua aliança,
não é nada por causa do povo. E aí voltemos a aplicar aqui aos nossos dias. Por que Deus nos escolheu? Nós que estamos aqui hoje, nós somos melhor que as pessoas que ainda não são crentes? Nós somos pessoas melhores que elas? A igreja é um povo perfeito? Não, irmão, nós sabemos o quê? Que é porque o motivo não está em nós, o motivo está nele. Ele nos amou e ele resolveu fazer uma aliança diferente. Essa aliança aqui que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés aqui no Sinai, com o povo, era só um tipo de aliança, né? Aliança em Cristo Jesus. Então, por causa do amor dele e porque ele decidiu fazer uma aliança conosco na pessoa do seu Filho Jesus, é que ele nos escolheu. Então, o que Moisés está dizendo aqui? Vejam como Deus é misericordioso, vejam como Deus foi gracioso com vocês. Vocês são um povo santo e vocês são um povo escolhido, amado, graciosamente por Deus. Então, adorem ao Senhor. E aí, é assim que nós devemos fazer hoje, irmãos. Porque nós somos povo santo. Porque nós fomos amados. Graciosamente Ele nos escolheu. Nós devemos amá-lo. E nós devemos, então, olhar para todos os ídolos desse mundo e rejeitar essa idolatria do mundo. E devemos, então, resistir à influência desse mundo sobre nós, que tenta nos levar à idolatria. Ele coloca aqui, irmãos, nós lemos até o versículo 12, né? Não, até o 10, não foi? Vamos ler o 11 agora, vamos continuar aqui. Diz assim: guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, amar-te-á, abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, e os teus olhos não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isto te seria por laço. Veja, sempre a ênfase aqui é: não adorem os deuses deles. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, irmãos, para como era a aliança do Antigo Testamento. A aliança do Antigo Testamento era assim: olha, amem ao Senhor, guardem a aliança. Versículo 13: e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e te abençoará o teu ventre, te abençoará o teu ventre, te abençoará o teu gado, abençoará os teus, diz aqui, te abençoará a tua saúde, versículo 15, e não te dará as doenças que colocou sobre os egípcios. Na antiga aliança acontecia assim: obedeçam, amem ao Senhor e vocês serão amados e abençoados. A antiga aliança era desse jeito. Era uma aliança, usando aqui uma expressão, irmãos, era uma aliança condicionada ao povo responder a este amor de Deus, a esse livramento que Deus deu para eles lá do Egito, e que se o povo não respondesse, se o povo não obedecesse, eles iriam sofrer as consequências disso. Mas, irmãos, não havia garantia. Essa é a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança era uma aliança ligada à questão da descendência, e a bênção era muito, vocês percebem, era muito material. Era a bênção do gado, era a bênção da saúde, era a bênção da terra, né?
E era uma bênção, então, que se eles obedecessem, eles iriam receber esta bênção. Se eles desobedecessem, eles iriam atrair sobre eles próprios a ira de Deus. E aqui, o que eu destaquei para vocês semana passada, o que nós sabemos da história do povo de Deus? Eles não obedeceram. Eles começaram a se casar com as pessoas em volta, eles começaram a adorar os deuses pagãos, eles começaram a se contaminar, abandonar o Senhor, e finalmente a ira de Deus veio sobre eles, e eles foram espalhados pelas nações, e sofreram muito por causa dos seus pecados. Então, na antiga aliança, ela não tinha aquilo que tem já na nova aliança, porque na nova aliança, irmãos, não somente nós somos escolhidos, como o povo aqui foi escolhido, não por mérito nosso, não por nada nosso, mas por causa da graça de Deus, nós somos salvos do nosso Egito, que é o pecado, que é a escravidão a Satanás, pelo nosso Moisés, que é o Senhor Jesus Cristo, mas graças a Deus, é isso que a gente precisa fazer essas diferenças para aplicar os nossos dias. Graças a Deus nós temos a garantia do que está escrito na palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar. Tá? Agora talvez você diga assim, pastor, é assim? Então, sabe, essas ordenanças aqui da palavra de Deus, que diz assim, olha, não case com o incrédulo, tenha cuidado com a idolatria, seja fiel ao Senhor, ame ao Senhor. Então isso, a gente não precisa, ligar para essas coisas. Afinal de contas, a nova aliança é diferente da antiga. Se nós raciocinarmos assim, nós estaremos raciocinando errado. Por quê? O que acontecia na antiga aliança? Na antiga aliança, Deus dizia assim, olha, eu tirei vocês do Egito, eu vou levar vocês agora para a terra, e vocês devem ser obedientes, cuidado, não se misturem com os outros povos por causa da idolatria deles, E Deus dava essa ordem, mas não tinha garantia que o povo ia obedecer, e aí eles não obedeciam, sofriam as consequências. Na nova aliança, há garantia. Aqueles que são de Jesus Cristo, lembra de João 17? Nenhum eu perdi dos que me deste. Mas isso não significa, irmãos, que agora nós vamos fazer o seguinte, bom, já que temos a garantia, agora eu vou servir aos deuses deste mundo, agora eu não vou cuidar, eu não vou ter cuidado com as minhas amizades, agora eu vou, enfim, não me acautelar, porque é garantido. O ponto aqui é que, quando nós pegamos, por exemplo, Romanos capítulo 8, aquele grande texto que o apóstolo Paulo diz assim, aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. E quando nós pensamos, irmãos, que existe um paralelo nas Escrituras que diz assim, que nós estamos também peregrinando em direção à nossa Canaã, que não é aqui esse mundo, mas é a Jerusalém celestial. Quando nós juntamos essas coisas, nós vamos observar o seguinte, aqueles que Deus realmente chamou, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, eles vão prestar atenção nas recomendações bíblicas. Eles vão crescer na adoração a Deus e ter cuidado com os ídolos deste mundo. Eles vão ter cuidado nos seus relacionamentos com as pessoas para que eles não sejam contaminados pela idolatria deles. Em outras palavras, eles vão seguir essas recomendações aqui. Eles vão olhar e vão dizer assim, nós fomos, o Senhor já nos tornou seu povo em Cristo, santos. O Senhor nos escolheu graciosamente. O Senhor, Ele nos libertou do nosso Egito. Então, por amor ao Senhor, em gratidão a Ele, se eu sou salvo, eu vou obedecê-lo. Não para ser salvo, mas eu vou obedecê-lo. Eu vou ter cuidado com os ídolos deste mundo. Porque aqueles que disserem assim,
eu sou salvo, estou salvo já e pronto. E adorarem ídolos e viverem como o mundo vive, na verdade, é um grande sinal de que possivelmente nunca foram salvos. Porque aqueles que Deus está realmente operando, esses vão ouvir as recomendações, os alertas da palavra de Deus. Tá bom? Eu vou avançar, né? Mas eu queria deixar essas comparações aqui com os irmãos. Ele diz aqui no versículo 16, vamos ler do 16 novamente em diante, que diz assim: pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus, e os teus olhos não os pouparás, e não servirás a seus deuses, pois por isso seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de te lembrar do que o Senhor teu Deus te fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos, dos sinais e maravilhas e mão forte, braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Olha o que o Senhor diz aqui. Veja que coisa importante, irmãos, quero chamar a atenção de vocês. Vocês lembram? Existia sempre o perigo do povo de eles caírem naquele erro lá dos espias. Os espias foram, examinaram a terra, viram os muros altos, viram as pessoas muito altas, também gigantes, se sentiram pequenos diante deles, voltaram e difamaram a terra. E o povo todo se deixou levar pela incredulidade. O Senhor diz assim: olha, as nações são mais numerosas? Sim. Elas são poderosos? Sim. Mas o Senhor dará a vitória para vocês. Lembrem do que ele fez a Faraó. Quando vocês eram escravos, quando vocês estavam ali totalmente presos naquela situação, o Senhor operou maravilhas, o Senhor tirou vocês com seu poder, fez vocês atravessarem o Mar Vermelho, salvou vocês. Então creiam que o Senhor salvará vocês agora, que o Senhor dará a terra e, portanto, vocês não devem ter medo, como temeu o povo no tempo lá dos espias, que colocaram incredulidade no coração do povo. O que Deus está dizendo, irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que eles foram escolhidos, não por causa deles, mas porque Deus os amou, e que eles iriam invadir a terra e conquistar a terra, não por causa deles, mas por causa do Senhor. Eu queria que vocês pensassem comigo no seguinte agora. A Bíblia está nos ensinando aqui que hoje também nós temos, irmãos, as nossas batalhas. Batalhas contra o pecado, batalhas contra Satanás, batalhas neste mundo difícil, que é totalmente contra Deus, cheio de ídolos. E às vezes nós olhamos assim e nós dizemos assim: oh Deus, está muito difícil para eu te seguir, para eu prosseguir na minha carreira cristã. Mas o Senhor diz assim: lembre do Egito. Assim como eu salvei vocês no Egito, eu vou salvar vocês e vou levar vocês até o final. Aplicando aos nossos dias, nós podemos dizer assim: vocês enfrentam dificuldades hoje na vida cristã de vocês, na vida espiritual de vocês, mas lembre que eu amei vocês, que eu escolhi vocês, que eu libertei vocês, que eu trouxe vocês para mim e que eu vou levar vocês até lá. O Senhor está dizendo que a garantia, irmãos, de que nós vamos chegar no céu, na glória, não é por nossa força, não é por causa de nós, nem no início, nem no meio, nem no fim. É por causa dele. O nosso papel o que é? Crer e nessa fé seguir em frente, crendo. Entenderam? E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. A Bíblia também está ensinando: não lembre somente do que eu já fiz na vida de vocês, mas lembre do que eu fiz antes.
Vocês se sentem fracos, pecadores? Lembre de Paulo, né? O Deus que salvou um Paulo não tem poder para dar vitória para vocês? Um Deus que perdoou, vocês pecaram, erraram. Lembre de Pedro. Um Pedro que negou Jesus, não foi perdoado e restaurado. Vocês então têm as debilidades, as fraquezas, existem aí as lutas, os gigantes espirituais, as forças espirituais e as dificuldades que são maiores do que vocês, mas lembre do que o Senhor tem feito, porque aquilo que o Senhor tem feito vai fortalecer vocês, vai fortalecer a fé de vocês, para que vocês creiam que o Senhor fará, que o Senhor dará a vitória a vocês. Lembra do apóstolo Paulo que diz assim: em Cristo nós somos mais que vencedores, irmãos. Então, a carreira cristã é assim, irmãos, existe paralelo, vocês percebem? Existe paralelo. Quando você pega o Novo Testamento usa muito o Antigo Testamento para dizer assim, olha, existem paralelos. Nós estamos numa peregrinação também, como eles estavam. Mas assim como Deus deu a vitória para eles lá, o Senhor também dará a vitória para nós hoje aqui. Ele diz no versículo 21, não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor teu Deus as entregará a ti, e lhes infligirá uma grande confusão até que sejam consumidas. Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destruas. Há outro princípio aqui. Eu nem falei dos vespões aqui. Esses vespões, tanto pode ser algum inseto que ia realmente atacar aqueles povos, ou se referir a alguma outra situação que Deus iria criar. No final das contas, o que a palavra de Deus está colocando aqui? É que Deus iria dar vitória ao seu povo. Não era o povo que iria conquistar por si, mas que o Senhor iria dar vitória ao seu povo. Mas Deus não ia fazer isso assim, olha, de uma vez, mas pouco a pouco. Eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 22. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. Meus irmãos, por que a vida ela é tão vagarosa, né? Nós achamos assim que está demorando muito, Senhor. Demorando muito. Nós queremos as coisas logo. E nós dizemos assim no nosso coração: Deus, eu queria que isso já acontecesse comigo. Eu queria que isso já ocorresse comigo, que eu já tivesse essa vitória aqui nessa área da minha vida espiritual ou da minha vida pessoal, familiar, financeira, ou uma pessoa que eu conheço, um familiar meu, que eu gostaria que ele se convertesse, e eu tenho orado por ele, ele se converte. Nós às vezes olhamos assim para as coisas, irmãos, para aquilo que está em volta de nós, e nós achamos que é tudo muito, muito devagar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus age assim. Deus age pouco a pouco. Vou fazer outro paralelo agora aqui. Nós podemos fazer este paralelo do povo vencendo aos pouquinhos as nações e não chegando logo vencendo de uma vez, ou seja, pouco a pouco, com a vida cristã. Vocês já perceberam que a vida cristã também é pouco a pouco? É um passo de cada vez, né? Então, nós não nos convertemos aqui e já nos tornamos perfeitos, e já vamos para o céu. É assim? Não. Normalmente, né? A não ser aqueles que Deus chama já no finalzinho da vida. Mas normalmente nós nos convertemos, Deus ele converte o nosso coração e aí nós vamos sendo santificados pouco a pouco. E por que Deus faz isso, irmão? Deus tem um motivo. O Senhor está dizendo aqui, pouco a pouco,
porque se não poderá destruí-la de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Se Deus chegasse e destruísse todas as nações de uma vez, e não pouco a pouco, as feras iriam se multiplicar e iriam prejudicar o povo. Mas Deus mantinha aquelas nações e ia destruindo-as gradativamente, para que então o povo não tivesse as feras contra ele. Aplicando ao nosso ponto aqui, irmãos, nós podemos ter absoluta certeza que Deus sabe o que está fazendo com este pouco a pouco. Não é para o nosso prejuízo, é para o nosso benefício. A vida cristã é uma vida de fé. Às vezes nós não entendemos. Nós pensamos assim, Senhor, eu não queria que fosse tão difícil, ou tão pouco a pouco. Eu queria que as coisas fossem logo. Mas através desse pouco a pouco, Deus está trazendo benefício para a nossa vida, irmãos. Nós devemos ter absoluta certeza disso. Por isso que a santificação é um processo. Por isso que a vida cristã é trabalhosa. Por isso que é como colocar um tijolinho de cada vez, sabe? Por isso que todo domingo nós temos que ir na igreja, ouvir pregação, ouvir, ser confrontado. Por isso que nós temos que continuar nos arrependendo. Deus não nos dá as coisas de uma vez. Por quê? Porque nesse propósito, ou vou usar a expressão bíblica, nesse pouco a pouco, Deus está trazendo benefícios para nós e benefícios para outras pessoas. Por exemplo, um dos benefícios é que Deus nos santifica, porque através do nosso processo de santificação, irmãos, nós vamos ajudando os outros também nas suas lutas, nas suas dificuldades. Nós vamos sendo exemplo para eles vão vendo a nossa frutificação, eles vão vendo como nós vamos mudando, e aquilo vai também despertando a eles, ajudando a eles, né? Deus, ele não faz as coisas de uma vez, porque tem pessoas que ele ainda vai salvar lá na frente, né? Jesus ainda não voltou porque ainda existem eleitos a serem agregados na igreja. A igreja ainda tem que espalhar o evangelho ainda. Então, Deus sabe o que está fazendo. Nós devemos confiar e esperar nele e ter paciência, porque ele vai nos abençoar, mas no tempo dele. Isso se aplica, viu, irmãos, a todas as áreas de nossa vida. Tá? Vocês aqui têm uma média de idade, né? E vocês têm lutado até aqui na vida de vocês. E vocês vão continuar lutando. E não tenha medo disso, não. Nem fique apavorado, porque a vida é assim. Deus não nos dá tudo de uma vez. Ele nos dá gradativamente. Então tenha fé e vá em frente confiando em Cristo Jesus. Tá? Vamos continuar aqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo hoje, porque eu esqueci onde eu parei hoje. Estou desse jeito aqui. Vocês me ajudem. Eu acho que eu li até o 24, né? Foi. Agora a gente vai concluir. Falta só dois versículos. Diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Irmãos, aqui é uma radicalidade tão grande, que não somente a escultura tinha que ser destruída, queimada a fogo, mas a prata e o ouro não deveriam nem cobiçar. A prata e o ouro não deveriam trazer essas coisas para as suas casas, porque aquilo é uma abominação, sim. Eu queria, agora, nesses dois últimos versículos, chamar a atenção de vocês, porque passa por todo esse capítulo. Todo esse capítulo é uma espécie de exposição, reflexão no primeiro mandamento. O primeiro mandamento, que é o quê? Não terás outros deuses diante de mim.
Então Deus está dizendo assim, olha, cheguem e destruam todas as nações. Tem um motivo de eles serem idólatras e Deus está trazendo a ira sobre eles. Mas o motivo é para que eles não contaminem vocês. Deus diz assim, não contaminem vocês para quê? Para idolatria. Deus diz assim, não se casem com eles. Não se casem com eles por quê? Porque vocês se casando com eles, vocês vão ser contaminados pela idolatria. Deus diz assim, lembrem que vocês são povo santo. Lembrem que eu amei vocês. É dizendo assim, quem é o Deus de vocês? Eu. Não se contamine com a idolatria. Deus diz assim, irmãos, tomem as esculturas e destruam totalmente. Porque as esculturas são a idolatria. E Deus diz assim, mesmo o ouro, mesmo os materiais, isso tudo é abominação. Não porás a abominação em tua casa. Por quê? Porque é idolatria. Então, Deus, ele abomina a idolatria. Porque idolatria, meus irmãos, significa que nós estamos colocando outras coisas, ou pessoas, ou criaturas no lugar de Deus. O povo de Deus, na medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando, crescendo espiritualmente, sendo santificado, ele vai se tornando mais consciente disso. E ele vai percebendo os ídolos que existem fora e que muitas vezes estão lá alojados no seu coração. E vão identificando e vão destruindo pela fé, se levantando dizendo assim, eu não vou adorar isso, eu vou adorar somente ao Senhor. Isso é um processo, meus irmãos. Na verdade, a santificação significa o quê? Significa que nós vamos nos tornando cada vez mais amantes de Deus, adoradores de Deus, percebendo os ídolos do nosso coração e percebendo os ídolos que estão em volta de nós. Eu penso aqui então que esse capítulo ele traz uma mensagem para nós. Nós precisamos ser radicalmente contra os ídolos por amor ao Senhor. A nossa vida toda deve ser uma vida de destruição desses ídolos no nosso coração. Amém? Deus nos dê graça. Bora orar? Vamos pedir que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe nisso. Ó Senhor, obrigado porque nós podemos meditar, Senhor, na Sua palavra, neste capítulo maravilhoso. Ponha no nosso coração os princípios aqui que nós rapidamente falamos hoje e do que for realmente a Sua palavra, ponha no nosso coração. Nos guarde, Senhor, da idolatria. Nos preserve no Senhor Jesus, santificando o nosso coração, Senhor, a nossa alma, nos lembrando de que nós somos santos em Cristo, de que nós somos amados, de que nós temos o Senhor como Deus. Lembrando, Senhor, que na luta o Senhor já nos tem operado na nossa vida e já operou maravilhas no passado e está conosco hoje, que a vitória é garantida, mas é uma vitória gradual. Nos dá paciência, Senhor, e nos faz, então, que de forma perseverante nós prossigamos, crendo no Senhor e lutando contra todos os ídolos do nosso coração e sendo consolados no Senhor Jesus. Que assim seja, Deus nosso Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Senhor nos fortaleça. Eu quero agora, então, ter um período de oração com vocês. Tá? Nós vamos fazer os pedidos que nós temos feito aqui nas quartas-feiras. Vou pedir para vocês manterem, temos feito também a sua Bíblia aberta, em Deuteronômio capítulo 7.